Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu trago um quadro novo para vocês, chamado Aprimorando Animes. Nesse quadro eu vou apresentar para vocês um anime e também vou trazer sugestões de melhorias para este anime. Gostaria de lembrar, claro, que isso se baseia na minha opinião, muito do meu gosto pessoal, do que eu gosto de encontrar em certos animes. Então, deixando isso bem claro, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários as suas próprias sugestões. Eu vou ler cada uma delas e ver se ficou legal ou não. E para começar, eu vou iniciar pelo anime Charlotte. É um anime que eu assisti há algum tempo, através até mesmo de sugestões de vídeos do canal, né? Vocês pediram para reagir a algum rap do anime, e isso me atraiu a assistir a obra, e eu gostei, acho o anime bem interessante, apesar de ser curtinho, ele é bem legal, ele te prende na história e tudo mais, o protagonista também é interessante, então é algo que me agradou, mas claro, sempre há melhorias, né? Sempre há coisas a acrescentar, a melhorar dentro de uma obra, e eu vou trazer aqui alguns poucos pontos, por ser uma obra pequena, não vai ser tantos pontos assim, mas gostaria de lembrar que este vídeo contém spoilers do anime, claro, pois trarei sugestões de melhorias, então irei citar o momento do anime e tudo mais. Então já fica avisado que a partir deste momento o vídeo conterá spoiler. E também algo que eu gostaria de perguntar para vocês, que vocês deixassem nos comentários, é se o áudio está bom, pois tentei fazer umas melhorias aqui no OBS e tudo mais, tentando utilizar o microfone da própria webcam, que já falei anteriormente, o notebook ele não aceita outro tipo de microfone aqui, só USB realmente, e eu não tenho nenhum outro microfone USB disponível, somente da webcam, e eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, se o áudio está ok, se está muito baixo, se está com muito eco, para eu tentar ir melhorando, modificando ali os ajustes nas configurações do OBS, para trazer o áudio na melhor qualidade possível. Então eu agradeço muito já a compreensão de todos e bora para o vídeo. Charlotte é um anime original do estúdio PA Works, com um roteiro de Jun Maeda. A história se passa em um mundo onde algumas crianças desenvolvem habilidades especiais no período da adolescência. O protagonista, chamado Yu Otosaka, ele possui a habilidade de meio que entrar temporariamente, possuir temporariamente o corpo de outra pessoa. Ele usa esse poder para trapacear nos estudos e tudo mais, e tentar levar uma vida relativamente tranquila, até ele ser descoberto por Naoto Mori, que é uma garota que também tem poderes especiais. Ela é a presidente do conselho estudantil de uma escola especial, onde recruta esse tipo de jovens com essas habilidades. Inicialmente a gente não sabe ao certo o porquê recruta e tudo mais, se tem um certo treinamento ou não, mas com o andamento da obra a gente descobre o porquê eles estão ali nessa escola. Então, o Yu Otosaka acaba sendo levado para essa escola. Lá ele descobre que esses poderes são apenas temporários, não vai durar para a vida toda, é só nesse período realmente da adolescência que permanece neles, depois desaparece completamente, e que tem cientistas caçando crianças, adolescentes no caso, que possuem esses poderes para fazer experiências, e tentar descobrir algo e tudo mais, e tirar proveito também de tudo que eles descobrirem. Então, durante a jornada, eles enfrentam desafios, perdas, incluindo também a morte da irmã do protagonista, a Ayumi. Ela acaba desenvolvendo também seus poderes, mas não consegue controlar. E quando ela é atacada por uma menina, uma amiguinha, vamos colocar assim, do colégio dela, uma colega de sala, de turma dela, um ataque de ciúme ali, acaba atacando ela e ela ativa seus poderes e acaba sendo catastrófico, Ela acaba ela mesma se matando, e isso é bem triste para a história. O nosso protagonista, o Yu Otosaka, acaba entrando num estado de depressão muito grande, e isso é muito bem retratado dentro do anime, é um dos pontos positivos e muito legais da obra, esse momento onde ele acaba meio que mergulhando numa depressão monstruosa e acaba quase que estragando sua vida por completo por conta disso, E depois se descobre que os dois possuem um irmão mais velho, de qual eles não lembravam durante a obra. Esse irmão, chamado Shunsuke, ele tem os poderes de viajar no tempo, que é um poder muito roubado, muito apelão, que eu acho que estraga um pouquinho a obra, essa habilidade, está dentro do anime, e isso traz algumas facilitações, E depois, posteriormente, o protagonista, o Yu Otosaka, ele descobre que seu poder não é apenas entrar no corpo de outra pessoa e possuir por um momento. Na verdade, quando ele entra no corpo de outra pessoa, ele consegue
se essa pessoa tiver poderes especiais, roubar o poder dessa pessoa, retirar completamente e pegar para ele, né, esses poderes. Então, é uma habilidade muito roubada, muito forte. Ele acaba possuindo o próprio irmão, né, para utilizar esse poder de viagem no tempo, pois o irmão já está quase que cego, ele precisa da visão para ter essa habilidade de viajar no tempo, e o Yu acaba meio que assumindo, né, a posição do irmão dele, do irmão mais velho, e acaba depois salvando a sua irmã e outras crianças ao redor do mundo. No final, ele viaja pelo mundo, né, buscando retirar os poderes dos adolescentes, né, espalhados pelo mundo, para que os cientistas não caçem essas crianças, esses adolescentes, e não façam nenhum mal a eles, né. Então, o objetivo de vida dele passa a ser esse, no final, que é um pouco corridinho, mas vou falar um pouco mais para frente. Uma das melhores qualidades, né, do anime Charlotte é o desenvolvimento do próprio protagonista, né? O Yu, ele começa como um personagem bem arrogante, egocêntrico, né? Mas à medida que a história avança, né, ele amadurece, ele se torna mais altruísta, né? Outro ponto muito bem trabalhado, como eu falei, né, foi a depressão que ele passou depois da morte da Ayumi. Foi muito bem retratado aquele momento ali. Talvez, não sei, né, não acompanhei assim tantos animes que levam para essa vibe, né, mais depressiva. Então não sei ao certo se tem outro anime que represente isso de uma maneira até melhor, mas em todas as obras foi o que eu achei o mais perto assim da perfeição, vamos colocar assim, aonde, né, a pessoa vai mergulhando num turbilhão de coisas ruins, né, e vai avançando rapidamente, né, até chegar em coisas até absurdas, né, coisas bem problemáticas para ela própria e para também as pessoas ao seu redor, né. Então a obra mergulha muito bem nisso, né. Antes de continuar, para chegar na parte das melhorias, gostaria de pedir o like de vocês, pois é muito importante. Se inscreva no canal caso esteja curtindo o vídeo e também clique no botão hypar para dar uma impulsionada no meu vídeo e alcançar mais pessoas. Agradeço muito a todos, muito obrigado e bora lá! Vamos falar agora sobre as melhorias, né, os pontos importantes que eu melhoraria dentro da obra. São apenas 3 pontos, nada muito grandioso, pois, como eu falei, o anime é curto, não tem tanta coisa assim a melhorar. Eu gosto do anime, do andamento, tudo mais, do próprio enredo, então seria pouca coisa aqui. A primeira coisa é o recurso da viagem no tempo, né? Esse recurso acaba tirando muito peso, né, das consequências da história. O próprio sofrimento do Yu pela morte da irmã é impactante, mas perde força depois que ele simplesmente volta no tempo e salva a vida dela. Então, tira um pouco o peso, né, de tudo aquilo que ele passou ali. Claro, você sente, né, aquele peso durante, né, aquele momento, e posteriormente esse peso diminui, pois a menina acaba voltando à vida, né, por conta desse poder absurdo que é a viagem no tempo. Acho que seria melhor que não tivesse, né, pois sem esse facilitador, a dor do próprio Yu Otosaka poderia se transformar em uma motivação, né, para sua jornada posterior, né, onde ele lutaria para evitar, né, que outras pessoas sofressem, né, o que a irmã dele sofreu, o que ele está sofrendo nesse momento também. Então, ele poderia usar esse sofrimento, essa angústia, né, tudo que ele passou, para também ter a empatia para com o próximo, né. Então, seria melhor, eu acho que traria um peso maior para a obra caso não tivesse esse facilitador de viagem no tempo, que quando não é bem trabalhado, é sempre muito complicado e complexo, né, utilizar esse tipo de poder. A segunda melhoria que eu traria é a parte da jornada do Yu ao redor do mundo, né? Pois no anime essa parte é extremamente corrida. Ele rouba, né, os poderes de diversas pessoas e fica cada vez mais desgastado, né? Mas ele acaba não enfrentando assim grandes desafios durante esse período. Poderia haver mais inimigos, né, poderosos durante essa jornada, onde ele tivesse dificuldade realmente, né, de tirar os poderes desses adolescentes um pouco mais rebeldes, vamos colocar assim, né? Alguém mais caótico que, sei lá, né, quisesse utilizar seus poderes para bem próprio e talvez causar problemas para outras pessoas. Isso não aparece muito, né? Ele acaba vindo e roubando com muita facilidade também os poderes. Então, acho que poderia ter um embate com 1 ou 2 personagens assim, mais poderosos, mais fortes. E, claro, não fazer isso de forma muito corrida, né? E também no final, né, no clímax, um líder assim, dos cientistas que estão, né, tentando, né, encontrar essas crianças e fazer estudos com elas, poderia aparecer, principalmente naquele momento onde ele já está bem desgastado física e mentalmente, né? Ali ele já está muito fraco. Então o líder, vamos dizer assim, né, poderia surgir um líder dos cientistas, alguém realmente maléfico, que pudesse querer capturá-lo, já que ele roubou todos praticamente os poderes, né, das pessoas ao redor do mundo. Ele seria um fruto de experimento muito importante, muito valioso, né?
Então poderia surgir realmente uma pessoa, né, um cientista com mais intenções para tentar capturá-lo, e talvez os amigos dele surgissem para tentar socorrê-lo de alguma forma. Seria melhor do que daquela forma que foi, onde surge um sujeito meio aleatório ali, que atira nele, uma criança tenta protegê-lo, né? Depois que os amigos surgem e meio que salva ele ali, foi meio aleatório. Acho que poderia ter trabalhado de uma forma melhor ali, com um cientista realmente meio maluco, meio louco, tentando capturá-lo, e ele mesmo debilitado, tentando lutar, se defender e tudo mais, até cair de exaustão ali, depois ser salvo posteriormente, ou ele mesmo, né, com seus poderes ou com seu último recurso ali, tentar se salvar e derrotar e talvez até eliminar, né, esses cientistas. Seria mais interessante para mim, na minha opinião, né, que tivesse, né, e claro, né, com tudo isso, essa parte seria alongada, o anime teria provavelmente que ter mais episódios, mas me agradaria mais, pois essa parte realmente é muito corrida e não explora tanto assim, né, o sofrimento dele, apesar de explorar um pouquinho, mas poderia ter explorado um pouco mais e trazer um pouco mais de dificuldade. Eu acho que ficaria melhor com isso. E para fechar, o terceiro e último ponto seria o desenvolvimento do romance dele, né, com a Nao. O relacionamento entre os dois é muito legal desde o início, da forma que eles se conhecem, da forma que vão evoluindo, né? Eles não se gostam muito no início, depois acabam desenvolvendo uma amizade e posteriormente um romance. Isso é bem legal. E no final poderia ter mostrado um pouco mais à frente, né? Eles mais velhos e tudo mais. Pois termina bem logo depois do retorno, né, do Yu. Ele ainda está bem debilitado, né? Ele acaba sendo hospitalizado e acorda, ele nem se lembra dela e tudo mais. Então poderia mostrar um pouco mais nesse momento dos dois juntos, ela tentando fazer ele lembrar dela e tudo mais, dos momentos que eles passaram juntos. Isso seria bem legal se mostrasse mais esse ponto, né? E mostrasse eles um pouco mais velhos e tudo mais, né? O que aconteceu com cada personagem. Eu gosto, né, dessas coisas quando mostram um epílogo, né? O que aconteceu com cada personagem, né? O que ele foi fazer e tudo mais, como acabou acontecendo a história no futuro um pouco mais distante, daqui a uns 5, 10, sei lá, 20 anos. Seria legal mostrar um pouquinho mais, né, como eles viveram a vida posteriormente, né, a esse episódio, né. Então, esses são os 3 pontos que eu melhoraria no anime. Não são numerosos, mas são pontos importantes, e eu gostaria que esses pontos, né, realmente existissem dentro da obra. E agora com vocês, deixem aí nos comentários quais pontos vocês melhorariam, se vocês concordam ou discordam também desses pontos que eu citei, né, desses 3 pontos. Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, maratone outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado. Outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês é se vocês preferem um vídeo assim, eu aparecendo com a minha cara e tudo mais, ou se vocês preferem com a inteligência artificial, pois a voz, né, no caso, o som, o áudio, fica melhor, né, por conta de eu não precisar gravar, né, utilizar microfones e tudo mais. Utilizo a própria ferramenta, né, de transformar texto em áudio. Então, para mim, facilita e traga um áudio melhor para vocês. Ou se vocês preferem ver meu rosto, né, vai de cada um, deixa aí nos comentários, pois é sempre muito importante receber o feedback de vocês. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.